A gente sempre acha que conhece a própria casa. Cada barulho, cada porta, cada canto. Tudo parece familiar. Mas e se de repente alguma coisa começasse a não encaixar? Pequenos detalhes, objetos fora do lugar, sons que você não consegue explicar. No começo, parece coisa da sua cabeça. Depois, começa a incomodar. Até chegar o momento em que você percebe que não está sozinho. E o pior, não é alguém ter entrado na sua casa. É perceber que essa pessoa talvez nunca tenha saído. Eu moro sozinho há quase 2 anos. Ou, pelo menos, era isso que eu achava. O apartamento não é grande. 1 quarto, sala pequena, cozinha e banheiro. Nada de especial. Sempre foi silencioso, tranquilo, exatamente o tipo de lugar que eu queria. E por muito tempo foi normal. Nada estranho, nada fora do lugar. Até começar com coisas pequenas. Coisas que, no começo, não fazem sentido questionar. Tipo, chegar em casa e ver uma cadeira um pouco fora da posição. Ou um copo que você não lembra de ter deixado na pia. Ou a porta do banheiro, entreaberta. Detalhes. Nada grande, nada absurdo, mas que começam a se repetir. E quando começam a se repetir, deixam de ser coincidência. Eu lembro do primeiro momento em que pensei, isso não fui eu. Foi uma noite comum. Eu cheguei do trabalho, deixei a mochila no sofá, fui direto para o quarto. Quando voltei, a mochila não estava mais ali. Ela estava na mesa, na cozinha. Eu fiquei parado olhando, tentando lembrar se eu tinha levado, mas eu tinha certeza que não. Eu tentei ignorar. Falei para mim mesmo que devia estar distraído, cansaço, rotina. Mas no dia seguinte, aconteceu de novo. E depois, de novo. E de novo. Sempre coisas pequenas. Sempre coisas fáceis de explicar. Mas nunca totalmente explicadas. Até que começaram os sons. Primeiro à noite. Leves, quase imperceptíveis. Como algo arrastando no chão. Passos. Mas não passos normais. Eram irregulares. Como se alguém estivesse tentando andar devagar. Muito devagar. Eu ficava em silêncio, esperando, tentando entender de onde vinha, mas sempre parava, como se soubesse que eu estava escutando. E foi aí que começou a pior parte. Porque não era só quando eu estava em casa. Às vezes, eu saía e quando voltava, alguma coisa estava diferente. Nada bagunçado, nada quebrado, só mexido. Como se alguém tivesse passado por ali. Sem deixar rastros, sem fazer barulho, sem existir. E foi nesse ponto que eu comecei a pensar algo que, até então, parecia absurdo, mas que começou a fazer cada vez mais sentido. E se alguém estivesse dentro da minha casa, não entrando, não saindo, mas morando ali, escondido, observando, esperando. No começo, eu não queria acreditar nisso, porque admitir isso mudava tudo. Mas depois de um tempo, ficou impossível ignorar. Porque quanto mais eu prestava atenção, mais parecia que eu nunca estive sozinho. Eu tentei provar que era só coisa da minha cabeça. Sério, comecei a prestar atenção em tudo. Tirei foto da casa antes de sair. Deixava tudo no mesmo lugar, exatamente do mesmo jeito. Cadeira alinhada, porta fechada, objetos organizados. Queria ter certeza, queria uma prova. No primeiro dia, nada. No segundo, também não. Eu quase me convenci de que era paranoia. Até o terceiro dia. Eu cheguei em casa, abri a porta e senti na hora aquele silêncio diferente, pesado, como se o ar estivesse ocupado. Eu nem sabia explicar isso, mas dava para sentir. Eu fui direto na cozinha.
A cadeira estava fora do lugar, mas dessa vez não era pouco. Ela estava virada, de frente para a porta, como se alguém tivesse sentado ali, me esperando. Meu corpo gelou na hora. Eu fiquei parado, sem me mexer, sem fazer barulho. E pela primeira vez, eu não quis entrar mais, mas eu já estava dentro. Eu fui andando devagar pelo apartamento. Cada passo parecia alto demais, cada movimento errado. Eu olhei o quarto, nada. Banheiro, nada. Sala, nada. Mas mesmo assim, eu sabia, tinha alguém ali. Eu comecei a reparar nos detalhes, coisas que antes eu ignorava. Tipo, a porta do armário. Ela nunca fechava completamente. Sempre ficava uma fresta. Mas naquele dia, ela estava totalmente fechada. E isso não era normal. Eu me aproximei, devagar, sem fazer barulho. Meu coração estava acelerado, a mão tremendo. E quando eu coloquei a mão na maçaneta, eu ouvi um som lá dentro, muito baixo, como uma respiração. Eu congelei. Fiquei ali parado, sem saber o que fazer, porque naquele momento não era mais dúvida, não era mais paranoia. Tinha alguém ali, dentro da minha casa, e essa pessoa estava me ouvindo. Eu recuei, devagar, sem tirar o olho da porta, sem fazer barulho. E então, eu ouvi de novo, mais perto, mais claro, respiração, pesada, lenta, como se estivesse bem perto da madeira, do outro lado. Eu não pensei, eu só saí, abri a porta do apartamento e fui embora, sem olhar para trás, sem pegar nada. Fiquei horas fora, tentando entender o que fazer, se eu chamava alguém, se eu voltava, se eu fingia que nada aconteceu. Mas tinha uma coisa que não saía da minha cabeça. Se alguém estava lá dentro, há quanto tempo essa pessoa estava ali? E mais importante, como eu nunca percebi antes? Eu voltei mais tarde. Não sozinho. Chamei 2 amigos. A gente entrou junto. Luz acesa, tudo aberto. Revistamos tudo. Armário, cama, banheiro. Nada, nada. Não tinha ninguém. Mas tinha algo. Porque quando eu abri o armário, tinha uma coisa que não estava ali antes. Um colchão velho, dobrado, no fundo. E um detalhe que eu nunca vou esquecer. Ele ainda estava quente, como se alguém tivesse levantado dali há poucos minutos. E foi nesse momento que eu entendi. Aquilo não era uma invasão. Não era alguém entrando e saindo. Era pior, muito pior. Porque aquela pessoa não vinha visitar. Ela já estava ali, muito antes de eu perceber. E talvez muito antes de eu me mudar.